Dizem que algumas pessoas não curam pela palavra, mas pela presença. E naquela noite silenciosa na floresta, o menino ferido pela vida encontrou alguém capaz de ouvir sua dor antes mesmo que ele a dissesse. O que ele não sabia é que, ao compreender seu próprio sofrimento, descobriria a paz que buscava desde que seu mundo havia desmoronado. O entardecer caía como um véu sobre a pequena vila, tingindo o céu de tons terrosos que lembravam argila molhada. As árvores balançavam devagar, como se respirassem junto com o vento. No centro desse cenário repousava Cláudio, um homem de passos lentos e olhar tranquilo, conhecido por muitos, lembrado por poucos, compreendido por quase ninguém. Ele não buscava reconhecimento, buscava silêncio. Em suas mãos, sempre firmes, carregava um pequeno pote de ervas secas. O aroma subia leve, convidando quem passasse a desacelerar. Ao lado da fogueira que mantinha no quintal, Cláudio preparava um chá que poucos sabiam identificar. O vapor subia em espirais preguiçosas, como se quisesse contar segredos que só a noite escutaria. A fogueira estalava num ritmo próprio, acompanhado pelo canto distante de um pássaro que sempre surgia naquele horário. Era ali, naquele encontro silencioso entre fogo, ervas e luz suave, que ele se sentia inteiro. Não precisava dizer nada para ser compreendido pela natureza. Os moradores da vila costumavam passar por ali com pressa, sempre apressados, sempre tensos. Mas algo mudava quando viam Cláudio sentado perto da fogueira. Havia uma calma que parecia expandir-se dele para o mundo ao redor. Alguns paravam, outros desviavam, temendo encarar a própria inquietação refletida no semblante sereno daquele homem. Ele os observava com gentileza, sem julgamento. Era como se cada movimento seu dissesse: se quiser descansar, sente-se. Se quiser apenas passar, vá em paz. Cláudio não era considerado um sábio pela vila, tampouco um místico. Era apenas o homem do chá, como alguns diziam. Porém, para quem realmente precisava, ele era mais do que isso. Ele se tornava presença. Não havia respostas prontas, nem conselhos rígidos. Havia apenas escuta, uma escuta tão profunda que parecia alcançar o silêncio que cada pessoa escondia. E, de alguma forma, essa escuta os ajudava a respirar um pouco melhor. Naquela tarde específica, enquanto a luz dourada da hora mágica atravessava os ramos das árvores, Cláudio sentiu um peso no ar. Não era o clima mudando, nem um presságio místico. Era apenas a percepção refinada de alguém que aprendeu a notar a dor antes que ela se manifestasse. Ele sabia que alguém vinha ao seu encontro. O som discreto de passos miúdos confirmou essa sensação. Não era um adulto. Havia leveza demais no ritmo. Era uma criança. O menino surgiu atrás de um tronco velho, hesitante. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas de choro recente, mas de muitos dias acumulados. Estranhamente não parecia com medo de Cláudio, apenas cansado, muito cansado. Ele aproximou-se devagar, segurando algo nas mãos, uma pequena madeira lascada, talvez um brinquedo quebrado. Era curioso como crianças carregavam objetos quando não conseguiam carregar sentimentos. Fixavam-se em algo simples para não desmoronar. Cláudio percebeu isso imediatamente. Quando o menino parou diante dele, a fogueira iluminou seu rosto. As sombras brincavam ao redor, mas o olhar da criança não se desviou. Havia uma mistura de vergonha e necessidade, como se pedir ajuda fosse algo acima de suas forças. Cláudio não disse nada. Apenas estendeu uma das mãos, firme, acolhedora, terrosa, como o chão depois da chuva. O gesto simples pareceu afrouxar algo dentro do menino, que finalmente soltou um suspiro trêmulo. Cláudio ofereceu-lhe um banco de madeira, um pouco gasto pelas intempéries, mas perfeitamente confortável para quem precisava se sentar depois de carregar dores grandes demais. O menino hesitou novamente, mas acabou cedendo. Sentou-se devagar, como quem teme que o mundo desabe com qualquer mexida. Os primeiros instantes foram silenciosos, e Cláudio sabia que precisava ser assim. A pressa nunca curou ninguém, a presença sim. Enquanto mexia o chá dentro da pequena caneca de barro, Cláudio observava o menino com sensibilidade. Não era preciso ser adivinho para perceber o sofrimento que ele carregava. Estava na postura rígida, nas mãos inquietas, no olhar que evitava encontrar algo que pudesse revelar demais. Cláudio não faria perguntas. Ele sabia que as palavras só chegavam quando o coração entendia que era seguro falar, e tinha aprendido ao longo da vida que criar segurança era sua verdadeira arte. Quando o vapor do chá alcançou o menino, o cheiro de ervas suaves fez seus ombros relaxarem um pouco. Era um aroma que remetia à terra, à cura e à simplicidade das coisas que não pedem nada em troca. O menino inspirou fundo, talvez involuntariamente, talvez buscando algo que não sabia nomear. Aquele pequeno gesto já era um passo silencioso em direção à paz que tanto precisava.
Cláudio finalmente colocou a caneca diante da criança, sem dizer nada sobre beber ou não beber. Era oferecida, não imposta. O menino olhou para o líquido escuro como quem observa a própria alma refletida ali, e então disse as primeiras palavras desde que chegou: eu não sei mais o que fazer. Não foi um desabafo, foi uma confissão. Simples, direta, cortante. Cláudio manteve-se imóvel, deixando o peso da frase encontrar lugar no ar. A voz do menino parecia carregada de algo antigo, algo que nenhuma criança deveria conhecer. Mesmo assim, Cláudio não demonstrou surpresa. Ele sabia que a dor não escolhe idade. Apenas aparece. E quando chega cedo demais, deixa marcas que moldam o espírito. Ele inclinou levemente a cabeça, não para incentivar o menino a continuar, mas para mostrar que o havia escutado. Realmente escutado. A fogueira crepitou mais forte, como se participasse da conversa silenciosa. O fogo tinha essa característica: revelava, iluminava, aquecia. O menino estendeu as mãos para a chama, buscando o calor que talvez faltasse dentro de si. Cláudio observou esse gesto com respeito. Ele sabia que ninguém procura fogo sem motivo. O fogo simboliza a vida quando tudo mais parece frio demais. E o menino estava claramente congelado por dentro. Sem pressa, Cláudio recolheu um punhado de ervas e as esmagou entre as mãos, deixando que o aroma preenchesse o ambiente. A fragrância espalhou-se pelo ar, misturando-se ao som suave do vento entre as folhas. O menino fechou os olhos por um instante, talvez encontrando, pela primeira vez em muito tempo, um espaço onde não precisava pensar, não precisava decidir, não precisava carregar o mundo. Apenas respirar. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era, na verdade, um tipo raro de comunicação, onde palavras se tornavam desnecessárias. Cláudio sempre acreditou que a serenidade era um idioma. E o menino, mesmo sem perceber, começava a entendê-lo. As tensões em seu rosto diminuíam, como se cada segundo diante daquela fogueira arrancasse um fio de medo. Era sutil, mas real. Depois de alguns minutos, o menino abriu os olhos e encarou Cláudio com uma expressão que misturava fragilidade e esperança, embora ele não percebesse isso ainda. A voz saiu baixinha, quase engolida pelo vento. Por que o senhor parece tão calmo? Todo mundo fica nervoso quando eu começo a falar. A pergunta caiu entre eles com peso, mas também com abertura. Havia ali um desejo de entender a si mesmo através do outro. Cláudio então respirou fundo. Não para formular uma resposta, mas para alinhar-se ao momento. Porque eu escuto, disse suavemente. Não era uma lição, nem um conselho. Era apenas um fato. Uma verdade simples que o menino parecia desconhecer. O garoto franziu a testa, talvez tentando decifrar o significado daquela frase que parecia óbvia e profunda ao mesmo tempo. O céu já estava quase roxo, e as primeiras estrelas surgiam tímidas. O entardecer dava lugar à noite com uma suavidade que combinava perfeitamente com a presença de Cláudio. O menino olhou para o céu, talvez buscando respostas ali onde tantos já procuraram, mas não encontrou estrelas suficientes para iluminar suas dúvidas. Ele baixou o olhar novamente, e seus olhos se encheram de um brilho molhado. Eu acho que ninguém entende a minha dor, murmurou. Não havia tristeza exagerada na frase, apenas verdade. Uma verdade dura demais para alguém tão jovem. Cláudio manteve-se sereno, com a postura firme como a terra, mas gentil como uma brisa. A dor não precisa ser entendida por todos, respondeu com calma. Só precisa ser reconhecida. O menino pareceu refletir sobre isso, apertando as mãos no colo. A fogueira iluminava os contornos dos dois, criando um quadro simples e profundo. O curandeiro silencioso e o menino ferido, unidos não por soluções, mas por presença. O vento soprou mais forte, fazendo as chamas dançarem. E então, num gesto pequeno, quase tímido, o menino perguntou: "O senhor pode me ajudar?" Não era um pedido desesperado, mas um pedido verdadeiro. E era o suficiente. Cláudio sorriu, um sorriso breve, tranquilo, quase imperceptível, mas forte o bastante para dizer: "Sim, você está seguro aqui." Ele não prometeu curar nada. Não prometeu resolver nada. Apenas prometeu estar presente. E naquele momento, isso era mais do que o menino imaginava que pudesse ter. Era o começo de algo. Algo que ele ainda não sabia nomear, mas que sentiria profundamente: acolhimento. A fogueira estalou mais uma vez quando Cláudio ajeitou alguns galhos, mantendo o fogo vivo sem jamais deixá-lo agressivo. O menino o observava como se aquele simples ato carregasse algum tipo de resposta escondida. O vapor do chá ainda subia, envolvendo os dois com um aroma que lembrava folhas secas e tardes calmas. Havia uma suavidade naquele momento que contrastava com o tumulto dentro da criança. Cláudio, sem perguntar nada, permitiu que o silêncio continuasse sendo o primeiro remédio.
O menino apertava entre os dedos o pequeno pedaço de madeira que trouxera consigo. Era apenas um brinquedo antigo, talvez parte de algo maior que um dia se quebrou. Mas para a criança, tinha um significado profundo, um reflexo silencioso daquilo que ele sentia por dentro. Cláudio percebeu que o garoto esfregava a madeira com insistência, como se quisesse polir uma dor que não sabia nomear. Ele observou com respeito, sem pressa de intervir. Depois de alguns minutos, o menino murmurou, ainda sem olhar para o homem: "Eu acho que estraguei tudo." A frase pareceu pesada demais para sua idade. Cláudio inclinou levemente o corpo para frente, sem invadir o espaço do garoto, mas mostrando atenção genuína. Ele sabia que esse era o momento em que palavras mal colocadas poderiam fechar portas. Então optou pela pergunta mais leve possível: "O que te faz pensar assim?" O menino respirou fundo, como se tivesse esperado por essa abertura. "Porque todo mundo diz que eu sou difícil, que eu não escuto, que eu só arrumo problema", confessou. A voz dele falhava em alguns pontos, mas não de choro, era da exaustão emocional acumulada. Cláudio permaneceu sereno. Ele já tinha ouvido variações daquela frase muitas vezes na vida, vindas de pessoas de todas as idades. "E você acha que isso é verdade?" perguntou com suavidade. O menino hesitou. Havia um conflito dentro dele, entre repetir o que ouviu e aquilo que realmente sentia. "Eu não sei", respondeu finalmente. "Às vezes eu tento, mas parece que ninguém nota. E quando eu falo que estou triste, dizem que é frescura, que criança não tem motivo para sofrer." As palavras saíram rápidas demais, como se finalmente encontrassem espaço para existir. Cláudio fechou os olhos por um momento, absorvendo aquele desabafo com a mesma calma com que o fogo absorvia o vento. Ele sabia que validar o sentimento do menino era essencial, mas precisava fazer isso no tempo certo. "Você já percebeu que quando algo dói muito, as pessoas ao redor ficam desconfortáveis?" disse Cláudio, abrindo os olhos devagar. O menino franziu a testa, surpreso pela pergunta. "Às vezes, quando não sabem lidar, elas dizem coisas que machucam ainda mais. Não porque você é difícil, mas porque elas não sabem escutar." O garoto o encarou como se aquela possibilidade fosse completamente nova para ele. Era como acender uma vela num quarto escuro. Uma pequena luz, mas suficiente para começar a ver. O menino respirou fundo, parecendo digerir aquelas palavras lentamente. A fogueira iluminava seus olhos, revelando um brilho que os dias anteriores tinham apagado. "Mas se elas não escutam, o que eu faço?" perguntou a voz baixa, carregada de sinceridade. Cláudio recolheu mais algumas ervas e as colocou perto do fogo, liberando um aroma ainda mais suave. "Primeiro", respondeu ele, "você aprende a escutar a si mesmo. A sua dor fala. E quando você aprende a entendê-la, ela deixa de gritar." O menino olhou para o pequeno pedaço de madeira nas mãos, como se estivesse vendo-o pela primeira vez com outros olhos. "E como eu faço isso?" questionou. Cláudio apontou para o objeto. "Por que você trouxe isso?" O garoto hesitou antes de responder. "Era do meu pai." O silêncio que seguiu a frase foi denso, mas não sufocante. Cláudio sentiu que havia algo profundo ali, algo que o menino guardava com firmeza para não desmoronar. "Ele não está mais em casa", disse o menino, olhando para o chão. "Não sei se foi embora ou se só desistiu de mim." A frase saiu trêmula, mas sem lágrimas. Era como se ele já tivesse chorado tudo o que podia. Cláudio aproximou um pouco o corpo, mantendo a postura terrosa e acolhedora que sempre emanava. "A ausência de alguém não é culpa de quem fica", disse com calma. "Às vezes a dor dos adultos é tão grande que eles se perdem dentro dela." O menino ergueu os olhos, surpreso. Era a primeira vez que alguém dizia algo que não o culpava diretamente. "Mas se eles se perdem, por que eu fico achando que é minha culpa?" Cláudio suspirou profundamente. "Porque quando somos pequenos, acreditamos que tudo gira ao nosso redor, inclusive as dores dos outros. E isso cria feridas que não são nossas." O garoto olhou para a fogueira, como se quisesse enxergar ali essa verdade recém-revelada. O fogo estalou novamente, e dessa vez o menino se aproximou mais, estendendo as mãos para o calor. "Eu queria entender o que eu fiz de errado", murmurou. Cláudio observou o gesto com atenção. "Às vezes não há um errado. Há apenas coisas que acontecem. E nós aprendemos a lidar com elas." Ele falou devagar, quase ritmado, como se quisesse que cada palavra encontrasse um lugar firme na mente da criança, como sementes caindo em solo fértil. O menino pareceu tentar encontrar sentido naquele pensamento. "Mas dói", disse simplesmente. Não havia necessidade de mais explicação. A sinceridade daquela frase bastava. Cláudio assentiu. "Dói porque você sente. Dói porque se importa. Isso não é um defeito. É um coração atento."
O garoto piscou rápido, como se aquelas palavras mexessem com algo que ele tentava segurar. Mas eu queria que parasse de doer, confessou com voz quase inaudível. Cláudio mexeu a terra com a ponta de um graveto, fazendo pequenos círculos no chão. A dor não desaparece quando mandamos, disse. Ela se acalma quando é compreendida. O menino observava o movimento no solo, como se aquele gesto simples tivesse significado oculto. E de certa forma tinha. A terra para Cláudio sempre foi símbolo de acolhimento, firme e madura, sempre aberta a receber o que cai sobre ela, transformando tudo em algo novo. O menino olhou para o pedaço de madeira novamente. Eu guardo isso porque, quando ele estava aqui, ele me ensinou a fazer brinquedos. Era a única hora que ele sorria. Os olhos do garoto brilharam não de tristeza, mas de lembrança. Cláudio reconheceu essa mudança. E quando você segura isso, o que sente? Perguntou. O menino respirou fundo. Sinto falta. Mas também sinto que ainda tem um pedacinho dele comigo. Cláudio sorriu suavemente. Então talvez o que você guarda não seja só dor. Talvez também seja amor. E amor não pesa quando a gente entende o motivo dele existir. O menino refletiu sobre isso, olhando a madeira como se estivesse vendo um tesouro escondido. Era impressionante como a dor, quando reconhecida com calma, revelava camadas de significado que permaneciam escondidas sob a culpa. Mas por que tudo parece tão difícil? Perguntou o menino. Porque você está tentando carregar sozinho algo que é grande demais, respondeu Cláudio. Ele pegou um punhado de terra ao lado da fogueira e deixou escorrer lentamente entre os dedos. Veja, quando a gente tenta segurar tudo junto, pesa. Mas quando deixamos cair um pouco, a terra colhe. Ela transforma. O garoto observou, fascinado pela metáfora simples e profunda. O vento soprou suavemente, trazendo o cheiro das árvores ao redor. O menino fechou os olhos por um instante, e pela primeira vez desde que chegou, seu corpo parecia menos rígido. Eu queria ser assim. Igual ao Senhor. Calmo murmurou. Cláudio ergueu as sobrancelhas com serenidade. Você não precisa ser como eu. Só precisa aprender a escutar sua dor sem medo. O menino abriu os olhos lentamente, absorvendo a ideia com cuidado. E como eu faço isso? Insistiu. Cláudio apontou para o coração do garoto. Começa aqui. Pergunte a si mesmo. O que estou sentindo agora? E espere pela resposta. O menino franziu o senho, estranhando a simplicidade da proposta. Só isso? Cláudio riu baixinho, um riso leve, quase silencioso. O simples nem sempre é fácil, mas é o caminho. O menino assentiu, ainda confuso, mas disposto a tentar. Cláudio então recolheu algumas pedras e as posicionou ao redor da fogueira. Cada uma representa algo que você sente, explicou. Escolha uma. O menino olhou para as pedras, todas diferentes entre si, algumas lisas, outras ásperas, algumas maiores, outras pequenas. Ele pegou uma média de cor terrosa. Essa parece igual ao meu peito hoje. Cláudio sorriu. Então comece com ela. O garoto segurou a pedra com cuidado, como se criasse um vínculo silencioso com o próprio sentimento. O que essa pedra te conta? Perguntou Cláudio, observando cada microexpressão do menino. O garoto hesitou, mas depois respondeu. Parece pesada, mas não machuca. Só está aqui. O homem assentiu. Assim é a tristeza quando a reconhecemos. Ela pesa, mas deixa de ferir. O que machuca é fugir dela. O menino olhou para a pedra como se compreendesse algo novo e algo que nunca lhe foi explicado antes. A fogueira continuava queimando com uma luz suave, refletindo a transformação silenciosa que acontecia dentro da criança. O menino respirou fundo, segurando a pedra com mais firmeza. Eu acho que consigo ouvir um pouco do que sinto, disse com timidez. Cláudio sorriu satisfeito, mas sem demonstrar euforia. Então você já começou o caminho. O garoto sorriu de volta, pequeno, quase escondido, mas verdadeiro. Era o primeiro sorriso do encontro. A noite já havia tomado conta da vila, mas a fogueira mantinha um calor constante, como se protegesse aquele pequeno espaço do frio que começava a se espalhar. O menino segurava a pedra com mais confiança, como se ela representasse um pedacinho da própria coragem. Cláudio observava cada movimento com interesse sereno, percebendo que a criança estava finalmente encontrando um fio interno para se segurar. E agora? Perguntou o garoto. Cláudio sorriu levemente. Agora, você escuta o que vem depois. O menino franziu a testa. Depois de quê? Cláudio virou a palma da mão para cima, convidando a reflexão. Depois de reconhecer o que sente. Sempre há algo depois, um pensamento, uma memória, uma verdade. O garoto ficou alguns instantes em silêncio, olhando a pedra. A chama da fogueira refletia nela, criando pontos de luz que pareciam pulsar. Ele respirou fundo. Acho que tenho uma lembrança, mas eu não sei se quero lembrar.
Cláudio assentiu. Só lembre o que seu coração permitir. O menino apertou a pedra mais forte, fechou os olhos e deixou o pensamento vir. Eu lembro de quando ele me ensinava. Sua voz estava baixa, mas firme. Ele dizia que madeira tem paciência, que a gente precisa respeitar o tempo dela, que se cortar rápido demais, ela quebra. O garoto abriu os olhos, encarando Cláudio com um brilho frágil. Mas acho que ele nunca teve paciência comigo. O homem respirou fundo, sabendo que aquela frase carregava um abismo. Às vezes quem ensina cuidado não consegue praticar consigo mesmo, disse Cláudio. O menino pareceu confuso. Como assim? O homem recolheu um galho grosso e outro fino. Veja, o galho mais forte nem sempre é o que aguenta mais. Às vezes, o pesado se parte primeiro. Já o frágil só enverga porque aprendeu a ser flexível. O garoto observou a demonstração. Seu pai talvez estivesse quebrado por dentro, mesmo tentando ser forte. A criança ficou em silêncio, absorvendo aquela ideia como terra absorve chuva. Mas ele gritava muito, disse o menino, baixinho. Eu ficava com medo. Pensava que tinha feito algo errado. Cláudio mexeu as brasas com um graveto. Medo faz o coração inventar culpas para tentar explicar o que não entende. O garoto olhou para o fogo, inquieto. Então eu inventei culpas. O homem assentiu suavemente. Quase sempre as crianças fazem isso. Mas culpas inventadas não pertencem ao nosso peito. Só estão lá porque ninguém ensinou como devolver. O menino ergueu o olhar. Devolver? Cláudio ajeitou a postura. Sim. Quando alguém coloca um peso que não é seu, você devolve reconhecendo que não nasceu para carregá-lo. A criança parecia fascinada por essa possibilidade. Mas como eu faço isso? O homem indicou o chão, compreendendo a dor do outro. Porque quando entendemos, ela perde o poder de te culpar. O menino olhou para o pedaço de madeira. Então, se eu entender por que nele doía, dói menos em mim. Exatamente, respondeu Cláudio, com a serenidade de quem sabia a profundidade daquilo. O menino respirou fundo, deixando o vento esfriar um pouco sua pele. Mas e se eu nunca souber o que ele sentia? Cláudio olhou para a fogueira. Você não precisa saber tudo. Só precisa aceitar que ele também tinha dores que não conseguiu nomear. O garoto abaixou os olhos. Eu achava que ele só era bravo. Cláudio respondeu. Às vezes a bravura é só tristeza vestida de força. O menino permaneceu alguns instantes em silêncio, digerindo aquela nova perspectiva. A fogueira estalava ritmicamente, como um coração batendo devagar. Eu lembro que ele ficava muito quieto antes de sair de casa. Ficava mexendo nas ferramentas, sem falar comigo. Cláudio inclinou a cabeça. Talvez fosse o único jeito que ele tinha de se acalmar. Cada um encontra refúgio onde pode. O garoto olhou para o fogo pensativo. Então talvez eu não fosse o problema. Você nunca foi o problema, disse Cláudio com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. O menino sentiu algo afrouxar no peito, como se um fio que o apertava há muito tempo tivesse se soltado. Ele respirou mais profundamente, e pela primeira vez sua postura não parecia carregada de tensão. Se eu não era o problema, por que eu sempre me senti sozinho? A pergunta veio carregada de verdade. Cláudio respirou fundo. Porque a solidão nasce quando ninguém traduz para nós o que está acontecendo. O menino franziu as sobrancelhas. Traduzir? Cláudio assentiu. Sim. Quando ninguém explica por que alguém está triste, ausente, bravo ou distante, a criança imagina que fez algo errado. E essa imaginação vira solidão. O garoto passou o polegar pela pedra, repetindo o gesto como se acariciasse a própria tristeza. Então eu me senti sozinho porque ninguém me explicou nada. Cláudio sorriu. E agora você está começando a se explicar para si mesmo. O vento balançou as folhas das árvores ao redor, produzindo um som suave, como um murmúrio da própria natureza. O menino ergueu o rosto na direção da brisa. Eu acho que sinto falta dele mesmo assim. Cláudio respondeu com suavidade. Sentir falta é um tipo de amor que não sabe onde morar. Ele fica procurando lugar dentro da gente. O garoto suspirou. E onde ele deve ficar? Cláudio apontou para o peito do menino. Onde a memória não machuca, mas ensina. A criança fitou a fogueira, refletindo intensamente. Mas eu também fico com raiva, confessou. Raiva porque ele foi embora, raiva porque eu não entendi nada, raiva porque parece que não sou importante. Cláudio não recuou diante das palavras, ele sabia que a raiva era parte natural do processo. A raiva é só a tristeza tentando se proteger. É um escudo. O menino arregalou os olhos. Então, eu não sou ruim por sentir isso? Não, disse Cláudio. Você é humano. O menino abraçou os joelhos por um instante, olhando para o chão. Eu sempre pensei que sentir isso era errado. Cláudio balançou a cabeça. O errado é esconder o sentimento até ele virar outra coisa. Quando você fala, ele se solta.
O garoto ergueu a cabeça. Mas dói falar. Cláudio sorriu. Dói porque é verdade. E verdades importantes sempre machucam um pouco antes de libertar. O menino respirou fundo, como quem finalmente aceita uma dor antiga. A fogueira crepitou novamente, lançando fagulhas pequenas para o céu escuro. O menino acompanhou o movimento das chamas, talvez encontrando ali algo parecido com sua própria emoção, intensa mas controlada. Eu queria ter dito para ele que eu gostava dele, murmurou. Acho que nunca falei. Cláudio olhou para a criança com uma expressão suave. Você ainda pode dizer. O garoto o encarou confuso. Mas ele não está aqui. Cláudio tocou levemente o próprio coração. Mas está aqui dentro de você. O menino esfregou a pedra entre os dedos. E se ele não ouvir? Cláudio respondeu, não importa ouvir. Importa liberar. O garoto tentou entender. Liberar o quê? O nó que ficou dentro de você. Quando você fala, desamarra. O menino ficou em silêncio, encarando o objeto nas mãos. Eu gostava muito dele, disse finalmente, num sussurro quebrado. Cláudio sorriu. Então o amor encontrou o caminho de volta. O menino respirou fundo, e dessa vez parecia que algo dentro dele realmente mudava. Acho que meu peito ficou menos apertado. A constatação o surpreendeu. Cláudio assentiu, satisfeito. Quando a dor é compreendida, ela se acomoda e deixa espaço para a paz entrar. O garoto observou a fogueira novamente. A paz chega devagar assim? Sempre devagar, respondeu o homem. A pressa não combina com cura. O vento trouxe cheiro de terra fresca, e o menino fechou os olhos, deixando a sensação envolvê-lo. Era como se o mundo respirasse com ele. Eu nunca pensei que dava para me sentir leve. Cláudio respondeu, leveza não é ausência de dor. É quando ela não dirige mais sua vida. O garoto abriu os olhos, absorvendo aquilo com a profundidade de quem finalmente encontrava uma resposta esperada. Eu posso guardar a pedra? Perguntou o menino. Cláudio sorriu. Pode, mas não como um peso. Como um lembrete de que você sabe escutar sua dor. O garoto a guardou no bolso com cuidado. E se eu esquecer como faz isso? A dor sempre fala, disse Cláudio. Mas agora você sabe escutá-la sem medo. O menino assentiu lentamente como quem recebe uma chave. A fogueira começava a baixar, e Cláudio adicionou novos galhos, mantendo a chama viva. O menino observava como se aprender o ritmo do fogo fosse aprender o próprio ritmo interior. O senhor sempre soube fazer isso? Perguntou. Não, respondeu Cláudio. Eu só aprendi quando entendi que a dor dos outros não é para ser carregada, e sim compreendida. O menino sorriu pequeno. A minha também? Principalmente a sua, disse Cláudio. A criança recostou-se um pouco, relaxando os ombros pela primeira vez desde que chegou. O silêncio entre eles não era mais pesado, era confortável. Eu nunca tive alguém para conversar assim, disse o menino. Cláudio respondeu com voz firme e calma. Agora tem. A criança sorriu de maneira tímida, mas verdadeira. Era a primeira vez que ele sentia que não precisava ser forte, nem se explicar demais, nem se defender. Bastava existir. Obrigado por me escutar, disse o menino. A gratidão era simples, mas profunda. Cláudio inclinou a cabeça. Escutar é uma forma de cuidar. O garoto olhou para o fogo mais uma vez, percebendo que a chama parecia menos ameaçadora e mais acolhedora. Acho que estou pronto para entender mais. Cláudio sorriu, sabendo que a jornada interna do menino estava apenas começando. Então vamos continuar. Quando o menino adormeceu, Cláudio permaneceu sentado ao seu lado, observando a respiração leve que subia e descia como ondas tranquilas. Naquele silêncio, ele percebeu que o som do sofrimento humano não era sempre um grito, às vezes era apenas um suspiro cansado que pedia por descanso. A fogueira estalava baixinho, como se respeitasse o repouso do garoto. Cláudio não sentia pressa. O tempo ali parecia ser moldado pela paciência. Enquanto o vento passava entre as folhas, Cláudio lembrava de pessoas que haviam se sentado diante dele com dores semelhantes. Cada uma trazia um tipo de vazio. Algumas gritavam, outras se calavam por anos. O menino, porém, trazia um silêncio diferente. Um silêncio que não pedia explicação, mas acolhimento. E Cláudio compreendia que curar nem sempre era falar, orientar ou instruir. Às vezes era apenas oferecer um lugar onde o mundo parava de exigir tanto. Ele observou as mãos pequenas do garoto, ainda crispadas, como se segurassem lembranças invisíveis. Mãos falam, ele pensou. Mãos contam histórias antes que a boca encontre coragem para contar. Na vida, ele aprendera que tocar a terra era uma forma de descarregar o peso, e pensou em ensinar isso ao menino quando acordasse. Mas não agora. Agora, ele sabia que o corpo precisava de repouso antes que a alma começasse a confiar. O chá ao seu lado esfriava devagar.
O aroma ainda subia suave, caminhando pelo ar como uma promessa de calma. Cura não é uma ação, é uma presença. Lembrava ele das palavras do velho mestre que o ensinara anos atrás. Ele sorria ao perceber como essas frases, que um dia pareceram abstratas, agora se tornavam evidentes diante da vida real. O menino não precisava de respostas. Precisava de um lugar onde fosse permitido sentir. Quando o garoto despertou, seus olhos demoraram a focar o entorno. Primeiro viu as sombras dançando na fogueira. Depois, reparou na xícara de barro. Por fim, ergueu os olhos até encontrar Cláudio. Não havia medo nem pressa. Apenas uma confusão tranquila. Ele respirou fundo, como se estivesse testando se o ar ali também era seguro. Cláudio inclinou levemente a cabeça, um gesto simples, mas que dizia: estou aqui. Você pode existir. O senhor sempre fica assim, quieto. O menino perguntou, enxugando o rosto com o dorso da mão. Cláudio sorriu. Fico quando percebo que palavras fariam mais barulho do que ajuda. Respondeu. O menino pareceu pensar na resposta por longos segundos. Ele não tinha aprendido ainda que o silêncio também era uma linguagem, mas começava a suspeitar disso. Seu corpo desacelerava, como se entendesse antes da mente. O menino mexeu na terra com a ponta dos dedos, fazendo pequenos riscos. A minha mãe dizia que pessoas sábias falam pouco, murmurou. Cláudio ergueu o olhar devagar, não por impacto, mas por confirmação interior. Essa frase simples era o ponto de virada que ele sempre reconhecia quando acontecia. Ele não precisava ser mestre de ninguém. Mas quando uma dor o reconhecia como alguém seguro, ele entendia. Esse era o momento em que a cura começava a se mover. Ele não respondeu imediatamente. Deixou que a frase ecoasse no espaço ao redor, permitindo que o menino a ouvisse de si mesmo. Às vezes, disse enfim. O silêncio ajuda a encontrar o caminho que o barulho esconde. O garoto assentiu devagar, como se aquela ideia encontrasse um lugar dentro dele que estava esperando por alguma forma de ordem. Não era uma lição. Era um convite, respirar, perceber, existir sem ferir-se. O senhor é sábio? O menino questionou, mas dessa vez havia uma espécie de esperança na voz, não idolatria. Cláudio desviou o olhar para a fogueira. Não, respondeu com calma. Sou apenas alguém que aprendeu a escutar. O menino pareceu surpreendido. Na sua cabeça, a sabedoria vinha acompanhada de títulos, certezas e respostas prontas. Mas ali estava um homem sentado diante dele, afirmando que o saber vinha da escuta, não da grandiosidade. Isso reorganizou algo dentro do garoto. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi uma pausa viva, como a respiração entre uma onda e a outra. Cláudio observava o menino sem expectativa. Ele sabia que quando alguém começa a se sentir seguro, as palavras vêm por conta própria. E ele estava certo. O garoto puxou os joelhos contra o peito, hesitante, mas disposto a abrir a porta do próprio sofrimento. Pela primeira vez, talvez, sem sentir que seria julgado. Eu fiquei com medo, confessou com a voz baixa. Quando meu pai foi embora, eu achei que tinha sido culpa minha. Cláudio manteve o olhar firme e sereno, oferecendo presença, não piedade. A dor gosta de enganar, respondeu. Ela faz a gente acreditar que somos responsáveis pelo que não controlamos. O menino respirou mais fundo. Aquilo não era um discurso consolador, era uma verdade que chegava como terra firme após um dia inteiro sendo levado pela correnteza. As palavras do curandeiro não buscavam aliviar imediatamente, mas reorganizar. E a culpa pesa, continuou Cláudio, sem erguer a voz. Mas quando entendemos que ela não é nossa, o peso não precisa mais nos acompanhar. O menino franziu o senho como quem tenta imaginar a vida sem carregar aquilo que já fazia parte de si. Era difícil, mas pela primeira vez parecia possível. O curandeiro viu isso em seu olhar, a pequena fresta pela qual a paz entra. Eu não sei como parar de sentir isso. O menino disse, e havia fragilidade na voz, mas também coragem. Cláudio respirou fundo, como se chamasse a própria experiência para junto de si. Não precisa parar, respondeu. Só precisa compreender. O menino parecia confuso. Entender o quê? Que sentir não te torna fraco. Só humano. Aquela frase encontrou lugar no peito do menino como algo orgânico, familiar, porém nunca dito por ninguém antes. O vento soprou mais forte, fazendo algumas brasas se levantarem em pequenos pontos de luz. Cláudio fixou o olhar nelas por alguns instantes, depois voltou a encarar o garoto. A terra não rejeita a chuva só porque pesa, disse. Ela recebe, absorve, transforma. O menino olhou para o chão sob si, tocando a terra com mais atenção agora. Você também pode transformar. Acrescentou Cláudio. Só precisa se permitir sentir primeiro. O garoto fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo. Eu sinto falta dele. Confessou. Cláudio assentiu devagar.
A falta é uma forma de amor que ainda não encontrou lugar para descansar. O menino abriu os olhos, encarando o curandeiro com surpresa. Era uma definição simples, mas profunda. Ele nunca tinha pensado na saudade como algo que também precisava de acolhimento. Sempre imaginara que ela era um castigo, não um pedido. E onde esse amor descansa? Perguntou o menino. Cláudio sorriu, dessa vez com ternura mais visível. No momento em que você deixa de lutar contra o que sente. O garoto ficou em silêncio, absorvendo a ideia como quem sente o sol voltando devagar após um longo período de sombra. Ele não sabia exatamente como fazer isso, mas sabia que aquela frase abriria caminhos. Não hoje, mas um pouco mais a cada amanhecer. A fogueira diminuía, suas brasas caindo como se tivessem cumprido a função de iluminar não o ambiente, mas o que estava dentro do menino. Eu não sei se consigo, admitiu o garoto. Cláudio mexeu na xícara de chá, agora quase fria. Ninguém consegue de primeira. Disse. Curar é como caminhar sobre terra úmida. Cada passo marca, afunda um pouco, mas ainda assim te leva adiante. O menino observou os próprios pés, como se imaginasse passos que antes não considerava possíveis. O senhor acha que eu vou melhorar? A voz do garoto finalmente carregava esperança. Cláudio ergueu o olhar com serenidade. Acho que já começou. Respondeu. O menino pareceu surpreso. Já? Sim, disse o curandeiro. Quando você escolheu falar mesmo com medo. Isso é coragem. O garoto abaixou o olhar, um sorriso tímido surgindo pela primeira vez naquela noite. Cláudio colocou uma pequena porção de erva sobre as brasas, deixando o aroma se espalhar em ondas lentas. Para que isso? Perguntou o menino. Para lembrar que o ar pode ser leve, explicou. O garoto inspirou profundamente. O cheiro era suave, quase doce. Sentiu algo dentro dele desacelerar. Eu gosto disso, murmurou. É só cheiro, disse Cláudio. Mas às vezes um pequeno conforto abre espaço para um grande entendimento. A noite avançava, mas não pesava. E o menino já não parecia tão encolhido quanto antes. Obrigado por ficar aqui, disse ele. Cláudio inclinou a cabeça com um sorriso pequeno. Eu não curei nada, disse calmamente. Você apenas encontrou um pouco de paz dentro de si. O garoto o encarou e em seus olhos havia algo novo. Calma. Uma calma frágil, sim, mas real. E isso é cura? Ele perguntou. É o começo, respondeu Cláudio. O amanhecer chegou sem pressa, espalhando uma luz dourada que repousava sobre cada folha, cada pedra e cada dúvida que havia pairado na noite anterior. Cláudio observou o céu clareando pouco a pouco, como se o mundo abrisse os olhos junto com o menino. A fogueira já não tinha chamas, apenas brasas tímidas que pareciam respirar. O garoto, sentado ao seu lado, não falava. Apenas olhava a paisagem como quem finalmente encontra espaço para existir sem medo. O silêncio da manhã era diferente do silêncio da noite. Não era um abrigo para segredos, mas um convite para recomeçar. Cláudio sabia que muitas vezes a cura não vinha com palavras finais, mas com a percepção de que o peso agora podia ser carregado de outro modo. O menino esfregou os olhos, despertando com calma. O senhor não dormiu? Perguntou. Cláudio sorriu. O dormiu o suficiente, disse, e aquilo era verdade. Descansar não dependia de fechar os olhos. O garoto tocou novamente a terra, dessa vez com menos tensão. Sentiu a textura fria e firme escorrendo entre os dedos. Acho que entendi o que o senhor disse ontem. Ele hesitou, mas continuou. Sobre transformar. Cláudio não respondeu imediatamente. O menino buscava suas próprias palavras, e apressá-lo seria roubar-lhe o mérito. Quando eu falei do meu pai, parecia que alguma coisa dentro de mim tinha desatado um nó, completou o garoto, encarando o horizonte. Quando tiramos o nó, a corda não volta a ser perfeita, disse Cláudio, olhando para o sol nascente. Mas fica possível de usar outra vez. O menino pensou nisso com atenção. A metáfora não o consolava, o fazia entender. Era diferente. Então quer dizer que eu não vou voltar a ser quem eu era? Cláudio balançou a cabeça. Ninguém volta. Mas a versão que vem depois pode ser mais forte, mais firme, como a terra molhada depois da chuva. O garoto respirou fundo, deixando que o ar fresco entrasse como quem abre uma janela dentro do peito. Eu gosto daqui, disse. Aqui eu consigo pensar. Cláudio assentiu, mas sabia que aquele lugar não era o que oferecia paz. Não é o lugar, explicou suavemente. É o espaço que você permitiu dentro de si. O menino ficou em silêncio, deixando a ideia se acomodar. Pela primeira vez, ele parecia confortável com o que sentia. Sem querer fugir, sem querer apagar. O sol continuava subindo e colorindo o mundo de dourado. Cláudio se levantou devagar e estendeu a mão ao menino. Ele a aceitou sem medo. Um gesto simples,
mas que carregava tudo o que havia mudado. Preciso voltar, disse o garoto, um pouco apreensivo. Minha mãe deve estar preocupada. Cláudio concordou. Ela também carrega dores. E agora você pode enxergá-la com olhos que compreendem. O menino apertou os lábios, absorvendo a responsabilidade madura que nascia nele. Caminharam juntos até a trilha que levava de volta ao vilarejo. A cada passo, o garoto parecia mais firme, como alguém que reaprendia a existir. O senhor fica sempre aqui? Ele perguntou. Fico onde a escuta é necessária, respondeu Cláudio. O menino franziu o senho, mas depois sorriu. Agora entendia. O curandeiro não era um homem preso a um lugar, mas a um propósito, ser presença para quem carrega tempestades por dentro. Ao chegarem ao limite da trilha, o menino parou. Eu posso voltar? Perguntou com a voz mais segura do que na noite anterior. Cláudio colocou uma mão leve sobre seu ombro, sem impor, apenas afirmando. Sempre que o coração pedir silêncio. Venha. O garoto assentiu como quem recebe não uma permissão, mas uma bússola. Algo dentro dele se alinhava, não ao curandeiro, mas a si mesmo. Antes de se afastar, o menino virou-se novamente. O senhor é sábio, sim, disse com convicção jovem e sincera. Cláudio sorriu, quase riu, mas apenas respirou fundo. Sou apenas alguém que aprendeu que a dor dos outros também ensina. O menino não compreendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Balançou a cabeça em respeito e seguiu sua caminhada. A manhã o acolheu, e sua postura já não era encolhida, mas ereta, ainda frágil, mas firme. Quando o garoto desapareceu entre as árvores, Cláudio voltou a caminhar pela floresta, sentindo a terra sob seus pés como quem relembra um velho amigo. A luz que filtrava pelas folhas criava padrões suaves no chão. Ele não sentia orgulho, nem senso de missão cumprida. Sentia apenas a serenidade de quem testemunhou a transformação natural de um momento em paz. Cura não é ato, era processo. E ele sabia que parte desse processo agora seguia dentro do menino. Cláudio retornou ao pequeno espaço onde tinha passado a noite. Recolheu a xícara, apagou as brasas e soprou o restante da fumaça, deixando que a natureza retomasse seu curso. Enquanto arrumava suas coisas, refletiu sobre a frase que o menino havia dito. O Senhor é sábio. Sabedoria para ele não era um estado de grandeza, mas de humildade. Era aceitar que as dores humanas não pedem soluções, e sim espaço para serem compreendidas. Ele caminhou até uma árvore antiga, cuja casca marcada pelo tempo carregava histórias silenciosas. A tocou com a palma da mão. Quem escuta, cura, murmurou para si mesmo, repetindo o ensinamento que aprendera muitos anos atrás. A árvore permanecia imóvel, mas presente. Assim como ele. E essa era a essência do curandeiro. Oferecer presença firme, como terra que sustenta, não que exige. A brisa matinal passou por ele como uma lembrança suave de que a vida continua. Sempre. Cláudio respirou fundo. Sentiu o aroma da terra, da madeira, das folhas aquecidas pelo sol nascente. Cada elemento parecia dizer algo que não precisava de tradução. Tudo tem seu tempo, inclusive a dor. E quando o tempo é acolhido em vez de combatido, ele se transforma em sabedoria silenciosa. Enquanto seguia pela floresta, pensou na jornada do menino. Ele sabia que haveria dias difíceis, noites silenciosas, momentos em que a saudade pesaria no peito do garoto. Mas também sabia que agora havia um solo interno mais firme, onde esses sentimentos poderiam repousar. O importante não era eliminar o sofrimento, mas compreendê-lo. Era essa compreensão que libertava, não a ausência da dor. Ao chegar a uma clareira, Cláudio parou para observar o horizonte. Quem entende o sofrimento aprende a curar, disse baixinho, como se reafirmasse a mensagem central que guiava sua própria vida. Não era um lema. Era uma verdade construída com anos de escuta, de presença, de silêncio oferecido com gentileza. E cada pessoa que cruzava seu caminho reforçava essa certeza. A paz nasce quando paramos de lutar contra aquilo que sentimos. Ele acomodou seus poucos pertences numa bolsa de tecido e seguiu adiante, sem destino fixo. A floresta, com seus sons suaves, parecia acompanhá-lo. Em sua caminhada, pensou no menino chamando de sábio. Sorria não por vaidade, mas pelo simbolismo daquele momento. A virada narrativa não era sobre ele ser visto como mestre, era sobre o garoto finalmente reconhecer que sua dor podia ser escutada sem medo. Cláudio sabia que em algum momento outra alma cansada o encontraria. E ele estaria pronto, não com respostas, mas com presença. Era assim que a vida caminhava para ele, um encontro após o outro, cada um trazendo um fragmento de humanidade que pedia para ser compreendido. E ele compreendia, não por obrigação, mas por essência. Quando o sol se fixou mais alto no céu, ele parou perto de um pequeno riacho. A água corria serena, refletindo um brilho leve. Ele se ajoelhou tocando a superfície gelada.
Tudo flui quando não tentamos segurar com força, murmurou. Aquele era o princípio que ensinava sem nunca nomear. Deixar ir, deixar vir, deixar ser. Assim como a água, assim como o menino, assim como ele próprio. Ele bebeu um pouco da água fresca e secou a boca com as costas da mão. Sentiu-se renovado não por algo extraordinário, mas pela simplicidade da vida que o cercava. Sabia que a cura não vinha de rituais grandiosos, mas de pequenos gestos: ouvir, respirar, acolher. E esses gestos estavam ao alcance de qualquer pessoa que desejasse compreender. Ao levantar-se, olhou para a trilha diante de si. Não havia certeza, não havia destino, mas havia serenidade. E essa era a maior forma de sabedoria que alguém podia carregar, a paz de não precisar consertar tudo para estar inteiro. Cláudio seguiu caminhando entre as árvores com passos tranquilos e firmes, como quem sabe que a terra sempre sustenta, desde que saibamos escutar o que ela diz em silêncio. Se essa história trouxe um pouco de calma ao seu coração, permita que ela alcance outras pessoas que também precisam respirar em meio ao caos. Deixe seu like, compartilhe com alguém que anda carregando mais do que deveria, e se inscreva para continuar caminhando comigo por histórias que curam pela escuta, pela presença e pela serenidade. Até a próxima!